E aí pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo Evony. Tropa, eu vim dessa vez falar sobre os generais destinados ao ataque de tropas de máquinas de cerco, tá? Antes de começar a falar sobre os generais, eu queria deixar bem claro que as máquinas de cercos, embora você pode atacar com ela, ela não é o material mais indicado para ataque, tá? Existem outras tropas que são mais eficazes para ataque, como tropas de longo alcance, tá? Que são as tropas de arco, ou as tropas terrestres também pode ser utilizada para ataque, mesmo sem servindo o ideal dela sendo para defesa, mas é uma tropa também que é eficaz para ataque, e até mesmo a cavalaria serve para atacar dependendo do que o adversário tiver lá como defesa, tá? Se o adversário tiver mais tropas terrestres e tiver perdido já as tropas de alcance, você deve atacar com cavalaria. Se o adversário tiver com todas as suas tropas, qual a melhor tropa para atacar? Seria as tropas de arco, tá? Mas isso fica para outro vídeo. Eu voltando a falar sobre as tropas de máquinas de cerco, tá? Elas são mais como complemento, para complementar o seu ataque, para complementar na sua defesa, tá? As máquinas de cerco, elas funcionam mais como complemento do que para atacar, ou puramente para se defender. Elas funcionam muito melhor na defesa do que no ataque. Porém, para que ela funcione melhor na defesa, você precisa ter algumas outras tropas sem ser máquinas de cerco. Por exemplo, máquina de cerco com tropas terrestres. A defesa fica top, fica boa. Máquinas de cerco com cavalaria, máquinas de cerco com qualquer outra tropa, tá? Se só restar máquina de cerco, elas vão ser eliminadas facilmente por qualquer outro tipo de ataque que venha no seu castelo, tá? Então, mais uma vez falando, máquinas de cerco, elas são ferramentas complementares, tanto para ataque como para defesa. Porém, você pode querer atacar com máquinas de cerco. Se você decidir atacar com máquinas de cerco, você deve utilizar o general para máquinas de cerco. Daí eu vou mostrar a vocês quais generais tem aqui disponível na taverna e que são para máquinas de cerco, tá? Vamos iniciar aqui então. A primeira general para máquinas de cerco é Isabel, tá? Isabel é essa aqui. Ela traz 60% de força de ataque para máquinas de cerco, levando em consideração o livro de habilidade principal dela e se você liberar todas as especialidades dela, tá? Utilizando os baús de pedras únicas, você liberando todas as especialidades, ela atinge 60% de força de ataque. O próximo general que também é para máquinas de cerco é Gustavo Adolfo. O Gustavo Adolfo, ele traz de força de ataque 61%. Próximo general que temos para máquinas de cerco ainda aqui na cultura da Europa é o William Wallace, tá? Esse aqui, ele traz 66% de força de ataque para máquinas de cerco. Prosseguindo aqui, temos ainda o Napoleão. Napoleão, ele traz 62% de força de ataque para máquinas de cerco. Sempre que eu falar sobre essa força de ataque, sempre lembrando que é o livro de habilidade principal dele, tá? Que é esse que já vem nele, esse livro que já vem nele. E as especialidades, tá? Se você liberar todas essas especialidades, então você somando toda a porcentagem que der nisso, você obtém esse valor que eu estou falando. No caso, o Napoleão, ele traz 62% de força de ataque para máquinas de cerco. Prosseguindo, temos o Matias. O Matias, ele traz 70% de força de ataque para máquinas de cerco. Ainda na cultura da Europa, vamos ter aqui o Felipe II.
Filipe II ele traz 85% de força de ataque para máquinas de cerco. Então, na cultura da Europa, não temos mais outros generais, são esses da cultura da Europa, tá? Que são destinados a ataque com máquinas de cerco. Vamos para a cultura da América. Na cultura da América, o primeiro que temos aqui, que é para máquinas de cerco, é o Sherman. O Sherman ele traz 66% de força de ataque para máquina de cerco. Em seguida, ainda na cultura da América, temos o Ulisses. O Ulisses é este aqui. E o Ulisses ele traz 76% força de ataque para máquinas de cerco. No Japão não temos nenhum que seja destinado para máquinas de cerco. Na cultura da Coreia, também não temos nenhum destinado para máquinas de cerco. Na China, temos o Imperador Qin, tá? Que é este aqui. O Imperador Qin, ele traz 81% de força de ataque para máquinas de cerco. Na cultura da China, só temos o Imperador Qin. Vamos para a Rússia. Na Rússia, não temos nenhum que seja destinado para força de ataque. Na cultura da Arábia temos o Khalid. O Khalid traz 70% de força de ataque para máquinas de cerco, tá? Então na cultura da Arábia só temos o Khalid. E agora em outros temos aqui o Suleiman, que é esse aqui. Ele traz 61% de força de ataque para máquinas de cerco. Temos o Ramsés II, que é esse aqui. Ele traz 80% de força de ataque para máquinas de cerco. E por último, vamos ter aqui, ainda para máquinas de cerco, o Surena, que é esse aqui. Ele traz 95% de força de ataque para máquinas de cerco. Mostrei a vocês aqui todos os generais que estão na taverna, que são destinados para máquinas de cerco. Se fosse levar em consideração todos eles, tá? Qual seriam os melhores? Seria o Surena, em primeiro lugar, que é esse que eu estou mostrando nesse exato momento, tá? Em segundo lugar ficaria o Filipe II, que é da cultura da Europa. O Filipe II. Vou mostrar ele para vocês. É esse aqui, tá? E em terceiro lugar ficaria o Ramsés II, que é em outros. O Ramsés é este aqui. Porém, levando em consideração que todos esses três generais que eu mostrei para vocês, eles não estão disponíveis na taverna por ouro, então fica inviável de você ter ele e investir nele para poder tornar ele forte. Por quê? Porque você teria que ter vários deles para poder obter os fragmentos e assim despertar ele, acender ele, tá? Então não é viável nesse exato momento, a não ser que o Evone mude e disponibilize ele por compra de ouro ou em qualquer outro evento que você consiga vários dele facilmente. Levando em consideração isso, que para poder ascender o general você vai precisar ter vários dele, tá? Então eu trouxe 3 generais para fazer o comparativo de qual seriam os melhores que você consegue gratuitamente recrutando por ouro na taverna, tá? Então, em primeiro lugar, um general que ele é razoável para atacar com máquinas de cerco e que você consegue recrutar ele por ouro na taverna, temos aqui o Matias, tá? Também vou fazer o comparativo do Matias com o Ulisses, que é da cultura da Europa, que é esse aqui, tá? E com o Ulisses também está disponível por ouro na taverna, ele custa 40 milhões de ouro, tá? E por último, vou comparar com o Imperador Qin Shi Huang.
ele também está disponível na taverna por ouro, custa até mais barato do que o Ulisses, ele custa 28 milhões e 500 mil em ouro para poder comprar ele na taverna, tá? Então são generais que, se você quiser ter vários deles, você sai atualizando a taverna. Você, por cada atualização que você clicar, vai gastar 50 em gemas, tá? Então vai chegar uma hora que vai vir ele. Então você vai conseguir recrutar ele, basta ter ouro e um pouco de gema, você vai conseguir ter ele várias vezes. Você consegue comprar ele e assim você depois vende ele por gema e consegue ter os fragmentos para poder ir ascendendo. Fazendo o comparativo entre o Matias, o Ulisses e o Imperador Kim. Vou mostrar aqui mais uma vez, botar no Matias, tá? Deixar aqui no Matias. O Matias, para a força de ataque, como eu já disse antes, ele traz 70% para a força de ataque. O Ulisses traz 76% e o Imperador Kim traz 81%. Então, em matéria de ataque, o Imperador ganha em primeiro lugar com 81%. O Ulisses ele fica em segundo lugar com 76% e o Matias fica em terceiro lugar com 70%. Já em matéria de HP é a vida dos soldados, tá? O Matias traz 20%, o Ulisses também traz 20% e o Imperador Kim não tem HP. Estou levando em consideração apenas o livro de habilidade principal, tá? E as especialidades, liberando as especialidades e o livro de habilidade principal que já vem nele, tá? Então, levando em consideração isso, em matéria de HP, fica empatado entre Matias e Ulisses. E o Imperador Kim, ele não traz nenhum HP. Já em matéria de defesa, o Matias traz 10% de defesa, o Ulisses também traz 10%, e o Imperador Kim traz 36% de defesa, tá? Ele não tem HP, porém ele tem uma defesa bastante alta comparado aos outros dois generais que eu estou comparando, tá? Então ele traz 36% de defesa. Ainda de bonificação, o Matias não traz nenhuma bonificação extra. O Ulisses traz tamanho de marcha em mais 6%. O Imperador Kim traz tamanho de marcha em mais 6% e mortes transformadas em feridos em mais 10%, tá? Isso sem ascender ele. Então, em minha opinião, em primeiro lugar, se for para ter o general e sem ascender ele, e você só utilizando os baús de pedras únicas para poder liberar as especialidades, o general que valeria mais a pena por trazer maior força de ataque seria o Imperador Kim, tá? O Imperador Kim ele só não traz HP, porém ele traz uma defesa razoável, uma defesa em 36% comparado aos 10% do Matias e do Ulisses. E em matéria de ataque ele traz 81%. Em segundo lugar ficaria Ulisses com 76%. Então, tamanho de marcha ainda traria o Imperador Kim 6%, mortos transformados em feridos 10%, o Ulisses traz 6% de tamanho de marcha, e Matias não traz nada de tamanho de marcha nem de mortes transformadas em feridos. Então, em minha opinião, sem ascender o general, o Imperador Kim ficaria em primeiro lugar, o Ulisses em segundo lugar. Se ascender o general, o Matias traria para a força de ataque 100%, ficaria com 100% de força de ataque. O Ulisses ficaria com 96% para a força de ataque. E o Imperador Kim chegaria a 121% de força de ataque. Então, o Imperador continuaria, em minha opinião, sendo o melhor, tá? Se ascender, porque ele traria 121% de força de ataque. Já em matéria de HP, que é a vida dos soldados, o Matias ficaria em primeiro lugar, trazendo 40%. Em segundo lugar ficaria o Imperador Kim, com 25% de HP. E o Ulisses ficaria em terceiro lugar, com 20%. Em defesa, ficaria em primeiro lugar o Imperador Kim, com 61% de defesa.
Em segundo lugar, ficaria empatado entre Ulisses e Matias, cada um trazendo 30% em matéria de defesa. Ainda de bonificação, quando ascender o general, a bonificação de Matias traria 10% de mortos transformados em feridos e 8% de capacidade de reunião. O Ulisses traria 10% de mortos transformados em feridos e 20% de tamanho de marcha. Já o Imperador ele traz de bonificação tamanho de marcha em 16% e traz mortos transformados em feridos em 18%. Então, mesmo ascendendo o general, em primeiro lugar, em minha opinião, ficaria o Imperador Kim em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficaria o Ulisses. Em terceiro lugar, o Matias, tá? Então, essa foi o comparativo, tropinha, entre esses 3 generais que tem disponível na taverna, que são destinados para tropas de cerco, tá? Porém, eu não aconselho a vocês a pegar um general e gastar seus baús de pedras rúnicas e investir futuramente seus sangue diários para despertar um general que seja para máquinas de cerco. Por qual motivo? Por as máquinas de cerco ser destinado a complemento, a complementar ao ataque, ao complementar uma defesa. Então, seria mais eficaz você atacar com outro tipo de tropa, atacar com tropas à distância, atacar com tropas terrestres ou atacar com tropas montadas. E daí, se você quiser complementar o ataque botando um pouquinho de máquina de cerco, você colocaria, tá? Em todo caso, se você tiver bastante material disponível, sangue diários que vai precisar para poder ascender o general, e se você quiser despertar ele se você quiser utilizar os baús de pedras rúnicas para poder liberar as especialidades dele, então esse foi o comparativo entre os 3 generais que tem disponível o ouro na taverna. Em primeiro lugar, Imperador Kim, em segundo lugar, Ulisses, em terceiro lugar, Matias. Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!